Play clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 187. Eu sou o Felipe Von Zuben e tem aqui comigo o Sidney Torres. Fala, Felipe. Fala, galera. Estamos aqui na derrota, na vitória, na chuva, no sol. Faça o que fizer. Estaremos aqui depois dos jogos dos Patriots, mesmo sem muita satisfação, né, com o resultado. Pois é. Tem aqui também com a gente Arthur Cunha. Fala, Arthur. Sidney, só faltou complementar com na saúde ou na doença, né? Porque essa semana foi bastante complicada. 9 jogadores gripados dos Patriots foram a campo e, assim, com certeza isso acabou influenciando o resultado e é o que a gente vai comentar durante todo esse podcast. Fala, Felipe. Fala, ouvinte patriota. 10 caras gripados, porque eu fui editar o podcast semana passada, que o Sidney tava de gripado, que eu só fui perceber na edição. Eu falei, cara. Na hora que eu fui editar, que eu percebi, caraca, o Sidney tá só nos cafungos aqui, mano. Ainda tô meio derrubado. Então tinha mais gente gripada nessa história de Patriots do que a gente sabia. Vamos então falar dessa derrota, a segunda derrota do ano. Uma derrota que mostrou algumas coisas interessantes, principalmente na defesa. Temos muito o que falar aqui. Mas antes vamos para os recados, vamos para as notícias, antes da gente entrar e falar de Houston Texans direto. Temos que deixar aqui o nosso parabéns, o nosso obrigado e principalmente o parabéns para a Action Shop, nossa parceiraça aqui, que fizeram um sucesso na Black Friday. O Brunão lá mandou muito bem. Muita gente veio falar pra gente que segue a gente, veio falar que comprou produtos da Action Shop nessa Black Friday. Foi uma das poucas empresas, Sidney, que fez Black Friday de verdade e aí dá o resultado, faz sucesso e os caras bateram meta 3 dias antes do que eles estavam prevendo, cara. Cara, foi o que eu falei logo que eles anunciaram a promoção, né? No Bruno você dá pra confiar que a Black Friday é de verdade, né? Feito que a gente vê na maioria das lojas por aí. E a galera que segue a gente teve a oportunidade de ver como ele é, como ele trabalha, né? Que o Bruno é um cara sério, trabalha pra caramba e ele não brinca em serviço, não. Quando ele bota a promoção vem com tudo. E foi o que, pela quantidade de retorno que a gente teve da galera dizendo que achou incrível, que comprou, que tá feliz também. Então só tenho a agradecer, o Bruno parceiro nosso de muito tempo e a galera pôde ver um pouco como ele é agora. E a gente faz isso tudo, não é porque a gente realmente sabe que os caras fazem e mandam bem mesmo. Muita gente acho que ainda não deve conhecer muito a gente, não deve ter visto a gente falar muito de Action Shop antes, e quando a gente colocou os anúncios lá, veio perguntar, é confiável, não é? Vou aproveitar para falar aqui, se você está ouvindo e não pegou a gente falando de Action Shop ainda, é confiável sim. O Bruno é amigo pessoal meu e se precisar eu vou lá socar ele se der algum problema, então é fácil, é só me avisar que deu problema que eu vou lá e soco no meio da cara dele se precisar, isso é tranquilo. Então é por isso que eu falo que é confiável sim a Action Shop, que qualquer coisa eu resolvo com o Brunão na mão. Mas parabéns, Bruno, parabéns pessoal todo da Action Shop, da Pro Football Shop, pelo sucesso que eles fizeram na Black Friday. E o produto continua lá, sempre tem coisa legal, tem link aí. Quem precisar, dá uma entrada lá e vê o que rola, principalmente agora para Natal, com certeza vem coisa também do Brunão aí. Falando também em fim de ano e falando em compras, Super Ingressos, uma outra parceiraça nossa que vende ingresso para jogo dos Patriots, NFL, NBA, qualquer coisa que você quiser fazer, ir em evento nos Estados Unidos e Europa eles têm, e principalmente NFL, que é onde eles fazem essa parceria com a gente. Outra coisa também que vejo muita gente perguntar, Super Ingresso é confiável, não é? Eles ainda não são super famosos, mas gente, eu já comprei várias vezes, eu tenho contato direto com o pessoal lá do Super Ingresso também, se der problema, só avisar a gente que eu consigo resolver. Eles estão nos Estados Unidos, então não é muito fácil de eu ir lá dar um soco neles, mas se precisar nós dá um jeito também, não tem problema nenhum não. Mas pode comprar Super Ingresso, se quiser ir para jogo. O Cadu, vou até mandar um abraço pro Cadu, essa semana garantiu dele com a família dele, vai assistir jogo dos Patriots lá no Gillette Stadium, pegou com a Super Ingresso, então quem quiser, tem link aí também, e ele já tem ingresso para playoff à venda, tá? Dá para você comprar e já ir comprando, garantindo o seu se você for para os Estados Unidos, então
é bom porque sempre acaba rápido o negócio. Arthur, como que tá a Fantasy aí? Chegamos em playoffs? Temos definido os playoffs já? Sim, senhor, Felipe. Temos definido os playoffs do Fantasy da temporada 2019 e vamos lá. Os 6 melhores colocados da Patriotas Red são Linhares Patriotas, Diego Patriota, Make American Gronk, Deus Perdoa Brady Pune, gostei desse nome, Castelhano FA e o tradicional já Belém Alligator. Na Patriotas Blue nós temos La Casa de Patriotas, Saudades do Meu Gronk, Teco Maranese, Limeira Patriots, RTB United e Giselo Gold. E por fim, na Patriota White nós temos o Salva New Panthers, Incredible FA, Turma do Bill, Sons of Football, SIVF Pets e Jim Carvalhos. Então temos aí definido os 18 classificados em 3 ligas para os playoffs do Fantasy. Eu infelizmente acabei batendo na trave e olha que azar. Eu só tinha a chance ali de classificar na Patriotas Red e olha que eu enfrentei logo na última rodada. Meu irmão, nunca que ele ia me deixar vencer. Então, isso que eu ia falar. Então você não entrou em playoffs em nenhuma? Foi assim, eu tive assim uns contratempos. Na White eu fiquei entre os últimos. Na Blue eu até tentei uma arrancada no final, só que não deu. Já estamos sondando o irmão de Arthur para fazer parte aqui do projeto. Para representar o Patriotas, que esse ano foi uma vergonha. A gente sempre fala que tinha que o Arthur perca, mas, pô, não ir pra playoff é foda, hein? Bom, tem que dar um abraço aqui pro Ailton Watanabe, parceiraço nosso, que ouve a gente desde o começo. Já ajudou a gente, já colaborou com a gente várias vezes. Inclusive, ele já ganhou camiseta dos Peitos com a gente aqui em promoção que a gente já fez. Ailton tá há muito tempo com a gente desde o começo. E semana passada eu dei uma das informações da OL ali, no que eu dei no podcast. Eu falei que eu não lembrava de quem que tinha me passado. E foi o próprio Ailton que me passou. Então, obrigado, Ailton, desde sempre. E, continua aí quando precisar. Quando eu falhar aqui, você me manda aí que eu faço a retratação. Também tenho que dar um abraço e uma parceria nova que a gente está fazendo com o Adriano Vazata, que é um dos seguidores nosso. Ele trabalha com análise de números e a gente fez um negócio um pouquinho diferente. Lançamos hoje, no dia que a gente está gravando aqui, terça-feira, que é o Patriotas em Números. nepatriotas.com.br/números. Vocês já estão acostumados com os meus textos e até aqui no podcast de várias vezes que eu venho falar que eu tenho umas planilhas meio malucas que eu faço de anotação de números de jogadores para eu ter uma visão um pouco diferente do que está acontecendo no time. E o Adriano basicamente trabalha isso profissionalmente, não com NFL, mas com outras coisas, mas esse é o trabalho dele. E aí ele faz um negócio parecido com a NFL no geral, e a gente lançou agora o Patriotas em Números, que é várias tabelas, várias análises bem aprofundadas, nível hardcore, tem negócio ali, não vou mentir, mas tudo de Patriots. Então quem gosta disso, eu nunca achei sobre isso no Brasil, pra falar a verdade. E vou falar a verdade mais ainda, nem nos Estados Unidos em inglês eu já achei compilado igual a gente tá fazendo. Você acaba achando uma coisa em cada site ali, mas compilado dos Patriots igual a gente tá lançando, eu não sabia, nunca achei na minha vida igual a gente tá lançando junto com o Adriano aí, o Patriotas em Números. Então se você gosta de números, se quer dar uma olhada, entra aí, NE Patriota, na verdade o link é mais fácil para vocês, e toda semana a gente vai atualizar esses números, que é o que eu atualizo minhas tabelas aqui, e o Adriano fez um jeito de pegar minhas tabelas e transformar elas em vida online aí para todo mundo ver, junto com algumas coisas que ele tem lá. Então acesse lá e veja a maluquice que é a nossa cabeça. Bom, gente, vamos aqui então. O que temos de notícias? Kay Forbath cortado após um jogo kicker. Arthur, tava meio que na cara, né? O Nick Folk, como a gente falou, foi cortado porque ele teve que fazer uma apendicite de uma hora para outra, que a apendicite é assim mesmo, do nada ela resolve aparecer. E o Kay Forbath já foi cortado depois do jogo de domingo. Tudo indica que o Nick Folk volte, né? Principalmente na semana passada, os jornalistas já apontavam que o Forbath seria um kicker tampão ali, um interino, até o Folk se recuperar da apendicite. O Forbath, que não foi bem na partida, errou ali um extra point de 38 jardas
E aí a expectativa era que o Folk voltasse já para enfrentar o Kansas City Chiefs nesse final de semana. Só que nosso querido Bill Belichick deu uma entrevista hoje na terça-feira, deixando ali um pouco no ar a situação sobre os kickers, disse que tem alguns dias para ver o que faz, vai avaliar as opções e ver o que for melhor para o time. Então não deu muita pista aí se o Folk retorna ou não. Só que as coisas dele ele deixou lá no vestiário, as coisas do Nick Folk, tanto o shoulder pad e os objetos pessoais dele permaneceram no vestiário de Foxborough. Eu vi muita gente falando que eu já tive apendicite e não dá pra voltar em uma semana não. Tem essa questão, sei lá o que vão fazer. Como você falou, as coisas do Nick Folk tá lá ainda. E na boa, o Bill Belichick em entrevista falar as coisas, eu não levo a sério. Eu já vi o Bill Belichick em entrevista falar X, aí acaba a entrevista, os caras vão pro treino. É completamente ao contrário, que ele acabou de falar 10 minutos atrás, acontece no campo. Ele é cheio de fazer graça também em entrevista. Então, vamos ver se vai ser o Folk, se não vai. Essa semana nós vamos ter que saber, né? Não tem como, porque tem jogo e tem que ter um kicker lá. Nesse momento não tem kicker. Muita gente está desesperada falando do Bailey, que o Bailey pode chutar. Até hoje não se sabe do Bailey ter feito um chute de field goal, nem para teste em treino, só se fizeram com ele escondido para ninguém saber. Vamos ver se é isso, se não é. O que vai acontecer com essa história de kicker no New England Patriots? Mais uma dos mistérios aí que vai ficar sem ninguém saber. Só vão saber a hora que acontecer, a hora que eles resolverem qual é que é. A verdade é essa. Ted Carras, que saiu do jogo machucado, teve um entorse no joelho. A notícia não é desesperadora, ele vai perder sim jogo. Estão falando que talvez 1 ou 2 jogos ele possa perder, mas não é caso sério de perder temporada nem nada. De novo, só acredito vendo a hora que o carro estiver de volta. Já teve casos da gente ver que falando que não era nada e ser sério, já teve casos falando que era sério e não era nada. Coisas de peitos que nunca se explica exatamente o que é. A informação que a gente tem hoje é que não é sério com o Carras, que ele deve perder 1 ou 2 jogos e deve voltar. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos lá então, finalmente falar de Patriots e Texans. Eu quero começar aqui com uma pergunta do Fabiano Petkovic. Olha só, será que ele fala com sotaque também? Ele mandou aqui pra gente. Vocês acham que a gripe pegou quase metade da defesa, influenciou no mau desempenho do jogo? Quero começar por aqui, gente, pra gente tentar dar um rumo nesse programa. Como o Arthur lembrou, 9 jogadores com gripe. Eles falaram illness, né, que é tipo uma doença geral, então não dá pra saber se é exatamente gripe, mas imagina-se que foi. E não dá pra saber também o nível disso. Quem tava mais, quem tava menos, qualquer um aqui que tá me ouvindo já teve gripe um dia e sabe que tem gripe mais leve e tem gripe mais forte. E eles não falaram isso, como é que tava essa situação ou não. O que a gente sabe é que a maioria da galera que tava com gripe, que perdeu o treino, jogou. Então, de alguma forma, eles estavam influenciados, né? Se é muito, se é pouco, a gente não sabe, mas de alguma forma influenciou. Agora, você acha que isso gerou, o problema todo do jogo? Os jogadores fizeram questão de falar depois do jogo que isso não era desculpa, que não influenciou em nada, mas eu não acredito. Eu acho que todo mundo aqui já adoeceu de gripe em algum momento da vida, e é uma doença que ela dura alguns dias. O ciclo do vírus ele dura alguns dias e durante uma parte desses dias você não tem disposição para nada. Então tudo bem que os caras são atletas, os caras têm uma preparação física incrivelmente moderna, absurda, mas é óbvio que afeta. É um jogo extremamente difícil, você tem que estar no topo da sua condição física, e uma gripe com certeza não deixa você lá. Agora, eu não sei se os problemas que eu vi dos Patriots nesse jogo, eu acho que não foram causados pela gripe, foram causados por problemas de comunicação e de execução, que não foi por falta de disposição, digamos assim, que ocorreram. Isso que eu ia falar. Não acho que estava todo mundo normal, como você disse, mas não dá pra falar também que se tivesse todo mundo normal o jogo seria outro. Porque, por exemplo, na defesa, pra mim o Watson jogou muito nesse jogo, nem tanto fisicamente ali, mas a parte mental, o jeito que ele leu o jogo, o jeito que ele leu a defesa, o quanto ele estava preparado pra nossa defesa. Isso não interessa se tá com gripe ou não. Ele sabia exatamente o que fazer nos momentos que tinha que fazer. Eles souberam aproveitar muito bem, Arthur, por exemplo. Eu vi muito do Watson fazer isso.
de que quando os Patriots iam pra cover, ele percebia rapidamente os linebackers em cover e trabalhava com running back e tight end no meio do cover ali, principalmente no meio da defesa, para ganhar, que seja para ganhar 4 jardinhas, mas só trabalhava e andava. Quando os Patriots estavam no homem a homem, ele fazia muito bem uma coisa que eu achei que ia acontecer contra os Cowboys, que até falei no nosso preview, que era o matchup de running back com os nossos linebackers, ou de até mesmo de tight end com os nossos linebackers algumas vezes, que a gente sabe que o problema dos Patriots já há muito tempo, e continua sendo esse ano também, é a linebacker na marcação do passe. E ele soube aproveitar isso muito bem. Então isso saber... quando é cover o que fazer e quando é homem o que fazer, não tem nada a ver com gripe, né? Sem sombra de dúvidas. E o Watson, como você disse, teve uma partida formidável. Ele até recebeu passe para touchdown, ou seja, fez de tudo no jogo, a partida em horário nobre, não tremeu, e ainda contra os Patriots, ou seja, é um jovem muito brilhante que tem muito futuro na liga. E sobre isso que você destacou, dos passes contra os nossos linebackers, continua assim sendo uma deficiência da nossa defesa. Para mim, os grandes duas deficiências é parar o jogo corrido adversário e essa questão nos passes contra os linebackers, mas só que claro que a gripe assim, por conta do jogador estar gripado, não é uma desculpa geral, mas para mim pode ter influenciado e isso pode ser visto nos números, porque se a gente pegar o número de snaps da partida, o Collins jogou 31 de 56 e o Kyle Van Noy teve a sua partida com menos aparições em campo desde a semana 2. Então, era assim, 2 jogadores que estavam limitados por conta da gripe. O Hightower também ficou doente no decorrer da semana. Então, assim, a gripe atingiu bastante o elenco dos Patriots, mas principalmente a posição de linebacker. Que normal já é um problema, ainda mais gripado, né? A gente não pode deixar de lembrar disso. Agora, Sidney, na mesma situação do outro lado, pensando no nosso ataque com a defesa deles, o que a gente viu de miscommunication, que eles falam em inglês, que é falta de comunicação, falta de entrosamento do Brady, principalmente com os receivers, também não tem nada a ver com a gripe, né? Não, isso não. Isso aí são problemas, problemas mentais, né? Não doenças mentais, mas problemas mentais. A falta de comunicação, ela ficou evidente nesse jogo em vários aspectos. E o que me chamou a atenção é que não foram apenas em jogadas em que o quarterback e o wide receiver tem que ler a jogada com a jogada se desenvolvendo ao mesmo tempo. Deu o snap e o wide receiver dá 3 passos, vê a marcação e resolve. Teve lances em que o Brady fez o sinal pro Dorsett, por exemplo, antes do snap, e o Dorsett olhou pro sinal e não cumpriu o sinal que o Brady tinha falado. Então, assim, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Eu achei o Dorsett bem disperso nesse jogo. Certo que ele vinha voltando de lesão, estava limitado nos treinos, mas eu achei que, do ponto de vista mental, ele não estava tão focado nesse jogo, que ele estava errando coisas que não era para errar. O Brady olha para ele, não faz um sinal com a mão, ele tem que saber que sinal é aquele, ele tem que saber que rota ele vai correr, e ele não fez. Que são coisas que, igual até tem aqui, ó, o Thiago Maretti, acho que é assim que fala, claramente havia dupla marcação no Edelman, e Tom estava fora de sintonia com os demais receivers. O que pode ser feito para melhorar isso? Treino, e se é algum código os caras decorarem. Assim, é complicado você que é o que a gente, até o nome desse programa em dezembro tudo se resolve. Já estamos em dezembro, então as coisas têm que resolver agora. Os caras precisam treinar, os caras precisam pegar entrosamento, e os caras precisam entender melhor o que está acontecendo. Agora, pra mim, Arthur, uma coisa que eu vi muita gente, inclusive tem muita pergunta sobre isso, não vai dar nem pra falar de todo mundo, que é a questão do Josh McDaniels. Vou usar o Diego Silva aqui como vamos dizer, um representante de todos, que ele pergunta se o McDaniels está tendo o pior ano no comando das chamadas do ataque dos Patriots. Eu acho que não, que a gente já falou aqui até algumas vezes desse problema de receivers novos. Isso, por exemplo, do Brady chamar um código e o receiver não fazer, não é culpa do McDaniels. O cara que não tá sabendo fazer, ou porque não fez, não sabemos, mas não tem nada a ver com o McDaniels. Outra coisa que eu acho importante lembrar, o McDaniels e o Bill Belichick decidem como vai ser o plano de jogo, e eles mandam pro Brady. Isso já é muito claro, já, que tipo, o plano de jogo vai pro Brady aprovar antes. E o Brady aprova. Então não dá pra pôr a culpa também das jogadas que eles escolheram só no Brady, porque o Brady aprova antes vamos dizer, o pacote de jogadas que eles estão levando para aquele jogo. Então não dá pra jogar só no McDaniels. Agora, uma coisa, quero até a opinião de vocês dois, vamos conversar por Arthur.
Uma coisa que eu acho que eles precisariam fazer, que pra mim tá um pouco complicado, e principalmente nessa situação dos receivers novos e tight ends novos, é simplificar um pouco mais as coisas, de repente. Porque não adianta também você ficar com essa fama de que nosso ataque é super complicado, nosso ataque ninguém consegue entender, e aí você tem um grupo de um monte de gente que não consegue entender, e você continuar batendo nessa tecla. O Sanu, por exemplo, o Sanu teve um snap no slot nesse jogo. E todo mundo sabe que o cara é um jogador de slot. Por que não põe o cara no slot do jeito que ele tem que ser? Por que não põe o N'Keal Harry lá na red zone, que ele é mais alto como tem que ser? Por que não faz um jogo mais simples, já que a galera não tá conseguindo entender, sabe? Bora lá. Primeiro eu vou abordar a questão do Sanu, depois eu passo para a comissão técnica. O que mais me chama a atenção nessa questão do Mohamed Sanu é que ele desfalcou os Patriots contra os Cowboys, porque estava lesionado no tornozelo. Era questionável por essa partida, mas entrou em campo. E aí o argumento de muitos foi que Sanu não vai entrar em tantos snaps porque ele ainda não está 100%, ele ainda está lesionado. Sim, Sanu não entrou em tantos snaps, apareceu em apenas 22 na partida toda, mas o que mais me chamou a atenção é que ele sempre aparecia nos retornos de punch. E quando foi que ele se machucou? Como é que foi que ele se machucou? Quando foi que ele lesionou o tornozelo? Justamente no retorno de punch. Então, assim, não faz muito sentido, até como você disse, Felipe. Ele só teve um snap no slot, né, nesse jogo, sendo que a principal função dele, a sua principal característica, e antes de chegar dos Patriots, Sanu nunca tinha retornado punch na carreira. Então, assim, obviamente você está tirando ele do seu habitat natural, e eu acho que isso não é tão benéfico. Porque, assim, se ele tivesse chegado no time no começo, ali na off-season, para ter o training camp todo para se preparar, ok, tudo bem, testa ele em outras funções. Mas já que ele já chegou no decorrer da temporada com os Patriots nessa deficiência na posição de receiver, faz o simples, simplifica, o feijão com arroz. E sobre a comissão técnica, pra mim sim, isso aí acaba tendo muito peso. E eu vejo o Josh McDaniels um pouco até sobrecarregado nessa temporada, porque ele perdeu seu principal braço direito, que era Shadow Shea, que inclusive era quem chamava jogadas na Red Zone, ele que montava um game plan dos Patriots na Red Zone, e era um baita técnico. Hoje, pra quem não sabe, ele é o coordenador ofensivo do Miami Dolphins, e o Dolphins é o terceiro melhor time em aproveitamento da Red Zone esse ano. Sim, o próprio Miami Dolphins. E com essa saída do Chad, os Patriots colocaram o Joe Judge, que era um técnico de special team, para assumir a posição de wide receiver, e parece ali que não conseguiu se encontrar tanto na função. Óbvio que o Judge é muito ressaltado por Bill Belichick e o resto da comissão. Os próprios jornalistas também falam que ele é um potencial para ser head coach no futuro, mas só que ele está no seu primeiro ano na posição de técnico de wide receiver. E ali você tem o Josh McDaniels, que perdeu o seu nome para comandar o ataque na Red Zone. Fica um pouco complicado, ainda mais com tantas movimentações. A gente estava lá na semana 2, eu lembro da gente sentado naquele boteco lá em São Paulo, que era estilo Rio de Janeiro, comentando assim, como é que vão parar o ataque dos Patriots agora? A gente tem Gordon de um lado, Edelman no slot e Antonio Brown do outro. O que é que vão fazer? Bom, desses três nomes, somente o Julius continua. Sidney, isso que eu falei do Sanu, por exemplo, a gente viu que uma das coisas que falaram do Gordon, além dele estar com problema ali de atrasar, essas coisas que o Bill Belichick não gosta, mas um dos problemas que a gente viu e o Gordon não render em campo também, a gente até falou em podcast aqui, que era, o Gordon é um cara mais de trabalhar outside numbers ali, mais pro canto, e estavam querendo que ele trabalhasse como slot e ele não estava conseguindo se adaptar. Aí você vai e traz o Sanucci, que é um cara de slot, e você quer que ele trabalhe mais pros cantos e dá um snap do slot pra ele. Será que o problema talvez não seja a forma que eles estão querendo usar os caras e não os caras? Eu acho assim, a crítica que eu tenho à comissão técnica, né, no que eles fizeram com o Sanu, começa antes. Talvez eles colocaram o Sanu nessa situação de jogar mais pra fora, porque eles queimaram o N'Keal Harry por conta do lance da interceptação. Eles entenderam que o Harry tinha que ter brigado pela bola, corrido a rota dele um pouco melhor para usar o corpo, para não deixar o cornerback dos Texans interceptar a bola. Então você tem um cara que você draftou na primeira rodada, o wide receiver, perde metade da temporada, mais da metade da temporada machucado. Volta, tá no seu terceiro jogo e você tira o cara no começo do jogo porque você entende que ele errou. E porque o seu quarterback lançou a bola atrás também. No que é que você tá contribuindo para esse
esse cara que já perdeu tanto tempo se desenvolver a ponto de ser útil ainda nessa temporada? Pra mim não fez o menor sentido o que eles fizeram com o Nikhil Harry. Então talvez por isso, pelo fato deles terem tirado o Harry, eles precisaram de alguém que jogasse ali pra fora e acabaram empurrando o Sanu. Então por conta de um erro, na minha visão, que foi queimar o Harry, cometeram um outro erro que foi tirar o Sanu de onde ele joga melhor. Então você tem um cara que vinha machucado, tornozelo. A gente sempre fala que tornozelo é uma das piores lesões para o wide receiver, que destrói a rota do cara, não pode cortar, não pode parar, doente, né, gripado, e você bota o cara na posição que não é melhor para ele, e não tem como dar certo. Precisa engolir o orgulho de vez em quando e assumir que não tá dando certo e fazer o simples, pelo amor de Deus. Faz o simples. Deixa o cara que joga melhor pra fora jogar fora. Deixa os caras que jogam melhor pra dentro jogar dentro. Sabe? Pra ver se pelo menos não é isso que resolve. Porque fica com essa coisa aí, põe 1 milhão de código, põe 1 milhão de coisas. Os caras não estão sabendo nem... O Brady pediu pro Meyers ir pro fundo, o Meyers não entendeu. Até eu entendi a hora que o Brady fez e o Meyers não entendeu. Esse é o nível de não entendimento que os caras estão. Então, se é esse grupo que você tem, ao invés de você querer forçar que o cara aprende, faz o simples, pelo amor de Deus. É só isso que eu tô pedindo. Um dos principais elogios que a gente viu, né, o atributo dele, a capacidade de ele conseguir jardas após recepção. Eu não vi ainda nesses 3 jogos o Nikhil Harry ser colocado em posição de conseguir receber uma bola e ter uma jogada desenhada para ele conseguir jardas após a recepção. Não, e outra, eu digo mais, Red Zone, olha o tamanho do cara. Eles não estão usando ele na Red Zone. Acho que a única vez que usaram ele na Red Zone foi quando ele marcou o touchdown. Vai pra Red Zone e não põe o cara lá. O que o Texans fez? Foi muito simples o que eles fizeram. Eles dobraram no Edelman, que todo mundo sabe que é a bola de segurança do Brady. Eles fizeram uma coisa, até acho que foi semana passada, eu não vou lembrar o nome de novo, né? Eu nunca lembro o nome, quem puder me manda aí depois. Que falaram por que o White não tá conseguindo jogar esse ano. Muita da prova tá aí o que o Texans fez. Todo mundo gerava o matchup do quê? Do White contra um linebacker. O que eles fizeram? Colocaram o White contra um corner, que é um cara mais rápido, porque o White a maioria das vezes não corre com a bola. Apagou o White, ferrou. Não que ele jogou mal, ele foi o segundo cara que mais recebeu bola, mas você quebra aquele matchup que faz a grande diferença. Então eles dobraram no Edelman, colocaram um cara mais rápido no White e deixaram o resto se virar, porque não estavam conseguindo, a gente já sabe que não está conseguindo muita separação, e o Brady, quando tem opção, não lança. O Lacoste, por exemplo. Aliás, os Tyrants estão começando. É uma outra coisa que eu acho que pode fazer esse ataque encorpar mais. É os Tyrants começando a trabalhar melhor com o jogo. O Lacoste, por exemplo, foi o cara que mais teve separação nesse jogo, 5,5 jardas. E o que teve de bola que o Brady olhou pra ele e não lançou. O Brady precisa parar também com essa história de tipo, eu tenho medo de lançar pra você. Pô, não dá mais, não tá em situação mais disso. Você vai tomar interceptação lançando pra um cara que você gosta? Toma interceptação pro cara que você não gosta, cacete. E tem outra coisa que eu lembrei agora, outro ponto que ainda é um depõe contra o trabalho da comissão técnica, né? Nesse jogo, principalmente do ataque. A gente sempre falou aqui da capacidade do Josh McDaniels de se adaptar. Ele olha o que a defesa tá fazendo e desenha a jogada na hora, como a gente viu no Super Bowl, consegue se adaptar. O que é que aconteceu nesse jogo? Os Patriots começaram a partida correndo muito bem com a bola. Tanto que o Sonny Michel e o James White tiveram boas médias de jarda por carregada. Só que de repente os Patriots pararam de correr. Aí, na entrevista do pós-jogo, perguntaram pro Belichick por que pararam de correr. Ele falou, paramos de correr, assim, não conseguimos correr tão bem porque os Texans colocaram mais um jogador na linha de scrimmage. Se você bota mais um jogador na linha de scrimmage, significa o quê? Que você tem menos um jogador lá atrás da cobertura. E eles não souberam explorar isso. Então o próprio técnico admitiu que tinha um cara a menos na cobertura e eles não souberam se adaptar a essa situação dos Texans, pararam de correr e não conseguiram passar satisfatoriamente bem. Não, e ele fala como se tivessem feito um negócio que nunca ninguém fez antes. Genial, né? Botou mais um na linha de scrimmage. Eu jogando Madden faço isso. Porra, tá saindo corrida pra cacete, põe um cara mais lá. Meu, sabe, parece que tá com preguiça de pensar, tem hora. Então, assim, não joga culpa só no McDaniels. Tem muito mais culpa aí. A gente já tá falando isso várias vezes. Tem culpa de tudo quanto é lado. Uma culpa que não pode pôr pra mim, principalmente nesse jogo, é da OL. Falar que a OL foi o principal problema não dá, porque a OL jogou bem, não foi o maior problema, não jogou a melhor OL do mundo, mas vem dando tempo pro Brady. Tanto que o Brady tem a média de 2,4 segundos de bola na mão na temporada inteira, e esse jogo ele teve 3,2.
É basicamente 1 segundo a mais do que a média da temporada dele inteira. Então ele teve tempo de ficar com a bola na mão e de procurar. Só que ou ele pedia código e não rolava, ou ele via a cara sozinho e falava, esse aí eu não lanço, ou tava todo mundo marcado. E ainda a favor da OL tem o fato que, se você somar a temporada inteira, o Brady é o quinto quarterback menos sacado da NFL. O cara vem falar pra mim que o problema do ataque inteiro é a OL. Desculpa, você não tá ouvindo o podcast Patriotas. A gente não tá falando disso faz tempo já. Não é o principal problema dos Patriots essa OL. Tem muita coisa rolando por trás aí. O Carinex do T-Rex. Olha, eu queria ser criativo assim às vezes. Ele mandou pra gente: o que pode explicar o apagão da defesa? Chamada de jogadas. A gente já falou um pouquinho dessa questão do Watson, da forma que ele trabalhou com a leitura, da forma que ele trabalhou com os linebackers, que foi muito importante, muito interessante e funcionou muito bem. Mas a gente também não pode deixar de falar, Arthur, do fator DeAndre Hopkins. Porque ele jogou bem, não foi o melhor jogo dele, mas ele jogou bem. Mas ele fez muito do que a gente estava acostumado a ver quando o Gronkowski estava em campo, que é, não precisa nem relar na bola, mas o fato do cara estar em campo, ele destrói o resto inteiro, né? O Hopkins acabou a partida com 5 recepções para 64 jardas e 8 bolas lançadas em sua direção, mas é como você diz, é aquilo que os números não falam. É a importância dele no sistema ofensivo do Houston Texans para conseguir desviar a marcação. E com isso, o running back Duke Johnson conseguiu 5 recepções para 54 jardas, o Kenny Stills conseguiu aquele touchdown numa big play. Outros jogadores de Houston acabaram aparecendo. O próprio Fells, que a gente comentou no nosso preview Patriotas no podcast em quinta-feira, que era um alvo perigoso na Red Zone, também conseguiu seus touchdowns, seu 7º na temporada. Então, assim, o Hopkins vai muito mais do que o número de recepções que ele consegue na partida. E sobre a defesa aérea, vale destacar que até a partida contra os Texans, a nossa defesa só tinha cedido 4 touchdowns por passe. Só nesse jogo contra os Texans, repetiu a dose com 4 touchdowns. O Sidney, olha só pra você ver como é interessante, né? No jogo contra o Cowboys, aliás, muito do que aconteceu com o Texans eu imaginava que poderia acontecer contra o Cowboys, porque o Texans também é um time que tem bastante gente boa, principalmente os recebedores. Então, como a gente falou do Cowboys, não é um cara que você anula um cara e resolve o seu problema. Pelo contrário, às vezes piora. A gente viu o Gilmore jogar muito bem no Cowboys, então não precisou tanto de cobertura dupla toda hora com ele. Esse jogo, o Hopkins conseguiu receber bem contra o Gilmore. De novo, não gerou número absurdo, mas mostrou que o Gilmore sozinho não estava dando conta dele. E aí, muitas vezes, várias na verdade, tiveram que mandar um safety junto com o Gilmore para cuidar do Hopkins. E aí que ferra o nosso glorioso cobertor curto. Aí você encurtou pra caramba esse cobertor, que foi, quando gerava matchup com linebacker, não tinha safety para ajudar, quando gerava matchup com tight end, não tinha safety para ajudar, e o próprio Jonathan Jones estava lá sozinho, sem safety. Tem até uma jogada do próprio Gilmore com o Hopkins, que o Gilmore, ele sai meio que como se estivesse na cobertura, com medo de, se ele atacar, não tem ninguém lá atrás. Acho que foi uma recepção de 21 jardas, alguma coisa assim, do Hopkins. Quebra tudo, cara. Tiveram que puxar esse safety e ferrou a história. Assim, apesar de que eu acho que o maior estrago que o Hopkins fez foi quando os Patriots estavam marcando em zona, né? Porque você pega os números do Gilmore, ele cedeu 2 recepções no total para 23 jardas. Então, não foi o Gilmore no mano a mano o problema. O problema foram as zonas dos Patriots. Mas por conta dessas recepções que o Hopkins estava tendo, eles tiveram que botar um safety nele. Então, aquela história, todo mundo tem que se virar no mano a mano. Aí você olha para os 3 touchdowns dos Texans, né? O passe pro Duke Johnson e o passe pro Fells foram bobeiras, assim, monstras dos linebackers dos Patriots. Tinha que ter linebacker na cola e não tinha. Um Van Noy completamente retrasado no Johnson, que eu não sei nem se realmente era o assignment dele marcar ele ali, tanto que ele ficou meio assustado. Parece que ele tenta dar um bloqueio antes, né? Ele meio que se confunde ali, como que não era aquilo que era pra ele fazer. E o do Fells também, que eu não sei se foi o Collins que deixou ele passar nas costas dele. E o touchdown do Kenny Stills foi um passe incrível do Deshaun Watson. Se você olha a foto do momento que a bola pega na mão do Kenny Stills, o Jonathan Jones está pulando, esticando o braço, só tem um espaço para a bola passar, que é o tamanho da bola. Então, assim, é um passe
impossível de se defender. Então, assim, eu não concordo com a galera que falou que a defesa jogou mal. Eu acho que a defesa teve apagões ali rápidos. Não foram aqueles apagões que a gente viu em alguns momentos no ano passado de touchdown de 70 jardas ou de um drive inteiro sem conseguir parar ninguém. Foram lances isolados, assim, que fizeram a diferença muito, muito forte a favor dos Texans. Eu já acho até complicado chamar de apagão. Eu acho que tiveram, vamos dizer, acendimentos do ataque do Texans algumas vezes, em alguns momentos. Não é nem, acho que a defesa que apagou. É eles que em alguns momentos conseguiram gerar a situação que eles precisavam. Isso que vocês falaram. Eles souberam muito bem, tipo, onde eram os problemas. Isso, eles exploraram perfeitamente qualquer brecha que os Patriots deram no jogo. Isso é uma coisa que a gente não vê todo dia. Até essa defesa que tá jogando no nível histórico, você vê alguns jogos anteriores que em alguns momentos ela deu oportunidade e o adversário não soube aproveitar. Os Texans, eles, qualquer mínima oportunidade que foram dadas a eles nessa partida, eles aproveitaram. Agora, a gente não pode também falar que foi tudo mal, porque um dos problemas que a gente sabia que essa defesa tem, que é parar o jogo corrido, isso eles fizeram bem. Existia sim com o Watson ali um medo grande do Watson conseguir encontrar espaços, isso também não aconteceu, e o próprio jogo corrido também não aconteceu, né, Sidney? Eles tiveram, acho que se não me engano, 2,5 jardas de média por corrida, todos os running backs. O jogo corrido foi parado, né? Foi completamente parado, foram 54 jardas totais da equipe dos Texans. O Deshaun Watson é um quarterback muito rápido e muito ágil, e ele correu para 1 jarda negativa, ou seja, contiveram extremamente bem o Deshaun Watson no pocket. Então, se dá para ter sair com algo meio positivo, né, dessa atuação da defesa, foi a defesa contra o jogo terrestre que vinha sangrando essa defesa nos últimos jogos e não aconteceu dessa vez. E no outro lado da bola, também destacaria o jogo corrido dos Patriots, que não vinha funcionando nas últimas semanas. Na verdade, não vinha funcionando na temporada toda. E nessa partida, diante de Houston, conseguiu 145 jardas, uma média de 5 jardas por carregada. O Mitchell ali começou muito bem o jogo, com 6 corridas para 33 jardas, mas depois quase não entrou em campo, o que motivou muito estranhamento. O Burkhead também quase não apareceu, mas o James White acabou liderando as carregadas. Ele teve 79 jardas e inclusive conseguiu sua corrida mais longa da carreira na temporada regular, que foi para 32 jardas. Se você olhar o jogo em números, que é o que eu gosto muito de fazer, e aliás você pode entrar patriotas.com/números, na verdade, os Patriots não jogaram mal. A defesa deles permitia 41% de third down, a gente fez 53%. A defesa deles permitia 22,6 pontos, a gente fez os 22. A defesa deles permitia 367 jardas por jogo, a gente fez 448. Eram 108 jardas de corrida, a gente fez 145. Eles cediam 259 jardas aéreas, a gente fez 303. Nos números, se você pegar a média... passamos para mais de 300 jardas, corremos para mais de 140 jardas e perdemos o jogo. Quase todos os quesitos, os Patriots jogaram melhor do que a defesa deles, mas não finalizou. Não conseguiu. É a hora do tipo, puta, entendeu o negócio errado. É uma chamada besta na red zone. Essas coisas que estão faltando. A gente até falou, o programa do preview chamou a hora do ataque deslanchar. Se a gente tivesse finalizado isso tudo e feito 30, 35 pontos, a gente ia estar falando aqui uma outra história. Porque os números mostram que a gente jogou melhor. Só que não fechou. Na defesa também, dos quesitos que tem, Sidney, 3 a defesa fez pior do que o Texans vinha fazendo no resto dos outros times, contra os outros times. A defesa jogou 70% dela melhor do que os Texans vinha fazendo na temporada. E em defesa da defesa, desculpem a redundância, um dos touchdowns dos Texans foi um drive que começou com eles bem dentro do campo dos Patriots, depois da interceptação do Brady, né? Então, assim, a defesa já começou esse drive com as costas na parede. Então, assim, é aquela história, né? Os pequenos detalhes, né, não foram a nosso favor nesse jogo. É o que a gente falou aqui, o Watson e o ataque dele souberam usar e conseguiram usar as falhas e o momento que tinha que usar as falhas. E o ataque dos Patriots, por mais que conseguiu fazer vários números, quase todos melhor do que eles vinham cedendo, não conseguiu aproveitar o momento certo. Aquele passe que tinha que sair para sair o touchdown, aquele bloqueio que tinha que acontecer, isso não aconteceu. É por isso que esse esporte é tão legal. E é por isso que, tipo, eu que sou maluco por número, fico, caramba, o número tá dizendo isso e as coisas acontecem diferente no jogo e eu quase arranco meu cabelo. E o futebol americano também é muito detalhe.
eu acho que a gente não poderia terminar esse podcast sem comentar uma decisão que me chamou muito a atenção de forma negativa da comissão técnica dos Patriots, principalmente ali de Bill Belichick, que foi quando a gente foi arriscar aquela conversão de 2 pontos, que o time preferiu fazer o delay of game do que correr com a jogada, e aí botou um extra point de 38 jardas pro kicker que estava na sua estreia com a camisa dos Patriots, e ele foi lá e errou. Alguém entendeu isso? Eles falaram, salvo engano, o Brady falou depois do jogo que eles não queriam gastar um timeout de jeito nenhum. Preferiram trocar um timeout por 5 jardas. Preferiram trocar por 1 ponto. Com um kicker que é novo, que acabou de chegar. Puta que pariu, cara. É umas coisas também que vou te falar, viu? Vamos acabar esse programa logo, vai. Antes que a gente xingue muito. E hoje é aqueles programas que a gente esqueceu de avisar que tinha que tomar maracujina. Eu esqueci de tomar a minha e eu tô putaço de lembrar das coisas. Arthur, Sidney, obrigado mais uma vez, cara. Até semana que vem. A gente tem quinta-feira o nosso preview. E tem tudo pra gente sofrer mais um pouco, porque vem Chiefs por aí, né? Pois é. Vamos enfrentar nada mais, nada menos que Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs. Pelo menos agora a gente volta ao Gillette Stadium, onde estamos invictos há 21 partidas seguidas. E devemos sofrer um pouquinho, mas eu acredito que possamos sair com a vitória. Bom, estaremos na quinta analisando melhor esse Chiefs para ver o que pode acontecer. Abraço, galera. Até na quinta, né, agora. Abraço. Grande abraço pra vocês. And the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the games get